Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo através desse dia hoje. Glórias a Deus. Jesus está voltando para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Só que Jesus vai voltar para buscar aqueles que assim obedeceram a palavra de Deus. O Ide de Cristo tem que continuar na boca de todos os pregadores e pregadoras da palavra de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos diz: e derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A ordem de profetizar não depende do cargo eclesiástico, depende da orientação do Espírito Santo de Deus. E uma vez orientado pelo Espírito Santo de Deus, o que temos que fazer? A nossa parte, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, enquanto se pode anunciar. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento aqui agora na estação de trem, o Senhor Jesus conta com a sua vida para pregar o Evangelho e anunciar as boas novas. Não depende da idade, não depende do clero, não depende da formação, não depende até se você tem algum cargo eclesiástico. A única dependência é o que Deus falou para Jeremias: não diga que és uma criança, abre tão somente a tua boca que eu encherei. Assim Deus há de fazer na sua vida, na minha vida e em nossas vidas. Você tem que abrir a boca para pregar, para anunciar, para testemunhar, para falar de Jesus, anunciar boas novas. Ide, conforme diz em Marcos capítulo 16, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. O caminho é assim, ó, a estrada da estação, o trem vai embora, mas o caminho para Jesus é esse, é subir para os céus. Entenda uma coisa, a palavra de Deus diz que só vai ter salvação aquele que aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Não adianta inventar, não adianta aumentar, não adianta diminuir, mas temos que ir conforme está escrito. Eu sei que estamos vivendo os tempos difíceis, aonde defraudadores da palavra estão aí, aonde distorcedores das escrituras estão aí, mas saiba de uma coisa: olhe para Jesus, olhe para a palavra de Deus, olhe para o plano da salvação, olhe para aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse, procure compreender se o que estão te falando é a verdade ou é mentira, porque estamos nos tempos e últimos tempos, aonde eles misturam mentira com verdade e diz que não tem problema nenhum. Mas uma coisa eu digo: Jesus afirmou e confirmou: examinai as escrituras, porque cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. São as escrituras sagradas que vai mostrar em qual caminho nós estamos indo, se é para o céu ou para o inferno. Meus irmãos e minhas irmãs, eu termino por aqui dizendo: procure uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja verdadeiramente ensinando sobre Jesus, mostrando o Evangelho eterno e te colocando no caminho da verdade. Por isso, sempre examine o que está na Bíblia Sagrada. Se não tiver na Bíblia, não aceite, mas se tiver na palavra de Deus, aceite, porque esse é o caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Procure analisar, ler, compreender, estar sempre na Bíblia Sagrada, e aí sim, nunca vão vos enganar. Mas se você não tiver pelas Escrituras, você pode estar em algum lugar sendo enganado, pensando que está fazendo a vontade de Deus e está fazendo a vontade do diabo, pensando que está no Espírito e está na carne. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, olhe para a Bíblia, olhe para a palavra. O profeta verdadeiro e a profetisa verdadeira é aquela que está na palavra de Deus, é aquele que está na palavra de Deus, mostrando a verdade como a verdade é. Se eles não mostram o que está na Bíblia, pode ter certeza, eles não são de Deus, são emissários de Satanás. Todos aqueles que distorcem as Escrituras estão vindo da parte das trevas e não da parte de Deus. Compreenda-se que uma vez o diabo tentou Jesus falando que está escrito, assim tem muitos nos nossos dias atuais. Não, estão pior até do que o diabo. Não mostra o que está escrito, distorce, esconde e não quer que você compreenda as Escrituras. Entenda muito bem, o inimigo de nossas almas, se ele usou as Escrituras para tentar embaralhar Jesus, e Jesus não se deixou se embaralhar, porque a Bíblia é bem clara quando diz assim: manejarei
a palavra da verdade só aqueles que estão com o Espírito Santo de Deus, e que o Senhor Jesus possa falar mais forte ao teu, ao meu e aos nossos corações. E mais uma vez lembrando, procure uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja verdadeiramente ensinando o Evangelho de Cristo, congregue ali e fique até o arrebatamento da igreja, e que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos nossos corações.